Amados, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 3. Imagine você tentar desafiar as leis do governo. O governo decreta lá uma lei e você fala assim, eu não vou fazer isso que o governo está falando. Imagine aí o governo lançar um decreto, olha, quem não fizer isso vai morrer. Mas a tua fé é suficiente para desafiar o governo e morrer por amor a Deus, por amor a Cristo? Do capítulo 2 para o capítulo 3, passaram-se 20 anos. E como nós podemos perceber aqui, o coração de Nabucodonosor não tinha mudado. Lembra do que ele falou lá quando Daniel interpretou o sonho? Não há um Deus como o Deus de Daniel, né? Toda a província vai ter que reverenciar ao Deus de Daniel, né? E agora aqui no capítulo 3 nós vemos o coração do rei totalmente diferente. Isso daí mostra para nós, amados, a atitude de muitas pessoas hoje. Pessoas, às vezes, quando tem uma experiência com Deus, a primeira experiência dela ali com Deus, não tem Deus como esse, não tem Deus melhor do que este. E aí, conforme o tempo vai passando, a pessoa começa a ir deixando Deus de lado e centralizando nela mesma, achando que ela pode viver sem Deus, achando que ela não precisa mais de Deus. Foi o caso aqui do rei Nabucodonosor. Ele tinha louvado o Deus de Daniel, mas não tinha se arrependido dos seus pecados e nem crido totalmente em Deus. No sonho que ele teve ali, ele não era a cabeça de ouro da estátua, que Daniel fala, rei, a cabeça de ouro é o teu reino. Isso daí, irmãos, ele não glorificou a Deus com isso, mas ele trouxe para o lado pessoal. Se eu sou a cabeça de ouro, então vou fazer uma estátua minha de ouro. E todo o povo vai ter que adorar essa estátua. O coração do ser humano, quando não glorifica a Deus, ele vai buscar a adoração para ele mesmo. Ele quer ser elogiado. É o caso de muitas pessoas hoje, né? Não adora a Deus, mas quer adoração para ela, quer ser reconhecido. Não dá glória a Deus, mas quer a glória para ela. A Bíblia diz assim, que essa estátua, ela tinha 60 côvados de altura. E ela tinha também 6 côvados de largura. Olha o tamanho disso. Para vocês terem uma ideia, 60 côvados de altura dá aí aproximadamente uns 30 metros. Seria o equivalente a um prédio de 9 andares, a altura daquela estátua. E a largura dela era 6 côvados, daria aí mais ou menos uma largura de uns 3 metros. Então, só para você ter uma noção mais ou menos do tamanho, né? Nós devemos honrar a Deus com a nossa vida, sem levar em conta aquilo que você vai ter que pagar. Mas em que sentido, pastor? Se eles morressem lá na fornalha, o nome do Senhor seria glorificado porque eles não adoraram a outro Deus, né? Morreram por amor a Deus. E se eles fossem livres daquela fornalha, o nome do Senhor seria glorificado também, porque livrou eles da fornalha, mas era o preço que eles tinham que pagar. Então assim também é na tua vida. O mundo vem fazendo pressão sobre você, o sistema deste mundo vem fazendo pressão sobre os cristãos, mas o importante é que nós pagamos o preço para glorificar o nome do Senhor com a nossa vida. Enquanto todo mundo estava prostrando ali diante daquela estátua, ao som daquela música, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu em pé. E esse tem que ser o nosso alvo como cristão.
Tá? Enquanto o mundo está dançando a música que está sendo tocada, você tem que permanecer em pé na presença do teu Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Imagine só o quanto isso destacou. E quando você permanece firme no propósito com Deus, você se destaca também diante da sociedade. Tanto é que teve alguns ali que bisbilhotou, né? Opa, aqueles lá não estão prostrando, não. Quem foi? Os caldeus. Tá lembrado? Daniel intercedeu ao rei: ó rei, não mata nenhum deles. Eu vou buscar o meu Deus e ele vai dar a interpretação. A ordem do rei era para quê? Para matar todos os magos, os adivinhos, né, os caldeus, principalmente, que viviam de aparência, lembra? Chegaram lá diante do rei falando em aramaico, né? É o que acontece na nossa vida também. Lembra que eu falei? Você vai ajudar a pessoa, você vai interceder pela pessoa, você vai clamar a misericórdia de Deus pela pessoa e depois ela vai levantar contra você. Mas Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Alguns dos outros sábios viram nisso daí uma oportunidade para acusar os judeus. Assim também é o mundo. Vai sempre ver uma oportunidade para te acusar, para te apontar. A pessoa que não tem Deus, ela sempre vai fazer isso daí. E guarda bem isso no teu coração, irmãos. Aquelas pessoas que às vezes te acusam, aponta para você, aquelas pessoas que às vezes te caluniam, são pessoas que não têm temor a Deus. Porque aquele que teme ao Senhor, ele jamais faz isso. Ele sabe que isso vem do inferno, né? É julgar. E Deus não deu esse dom para nós, para julgarmos ninguém. O rei enfureceu quando soube que o decreto dele estava sendo desobedecido. Aí no verso 13, ó. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Ele ficou irado. Os caldeus foi lá diante do rei e falou: olha, o senhor não tinha dado um decreto aí? Que quem não prostrasse diante da imagem seria lançado na fornalha? Agora tem 3 homens judeus aí que não estão fazendo isso. E digo mais, rei, te digo mais, eles nem adoram aos teus deuses. Aí o rei ficou irado, para você ver que já não é o mesmo coração que estava lá, né, tendo a revelação do sonho. E é o que o orgulho faz no coração da pessoa, irmãos. É o que o orgulho causa no coração, na vida das pessoas, deixa ela irada, né? Aí o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda deu uma oportunidade para eles. A intenção dos caldeus aqui era lançar já diretamente na fornalha, né? Mas o rei, talvez por amizade com Daniel, consideração que ele tinha por Daniel e para aqueles 3 jovens também, deu mais uma chance, ó. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha, fala para mim, é de propósito isso que vocês estão fazendo, né? A gente vê aqui que o rei não queria fazer aquilo. E aí ele ainda fala assim, ó, verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, toda espécie de música, para vos prostrar e adorardes a estátua que fiz, bom é. O rei está dizendo, vocês estão prontos aí? Então quando vocês ouvirem a música, se vocês prostrarem lá diante da estátua, isso vai ser bom para vocês. Eu vou perdoar vocês.
Aí diz a continuação do versículo: mas, se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Eles poderiam até dizer assim: tudo bem, rei, tá certo. Acho que Deus não vai se importar com isso não, né? Acho que Deus vai preferir que a gente fique vivo. Acho que Deus não vai se importar se nós prostrarmos. Tudo bem, rei. A hora que tocar, nós vamos prostrar. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi isso, irmãos. Olha o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder isso sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. E ainda fala assim, e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Deixaram já o decreto ali, né? Quer lançar nós lá no fogo? Pode lançar, mas prostrar diante dessa estátua, não vamos. Irmãos, olha a atitude de crente. É isso que Deus espera de mim e de você, igreja. É essa atitude que Deus espera. Aquilo que eu falei, irmãos. De todo jeito, o nome do Senhor ia ser glorificado aqui, por meio da vida deles. Todo mundo ia falar. Olha, eles morreram queimados, mas não negaram a fé. Todo mundo ia falar. Mas a conversa foi outra. Eles não negaram a fé, foram lançados na fornalha, mas o anjo de Deus estava lá. O rei viu isso. Agora, o que eu quero falar com vocês aqui também são 3 promessas que se destaca aqui nessa história, a qual nós devemos tirar para nós como proveito. 3 promessas. Primeiro, é a promessa da perseguição. Aqueles que são totalmente dedicados a Cristo podem esperar a fornalha da perseguição. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, vem falando assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Satanás, ele tem tentado desanimar muitas pessoas. A gente vê isso daí acontecendo. Tem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desanimando, desistindo. Por causa do quê? Da prova. Não estão suportando. Não servem a Deus fielmente. Mas aqueles que servem ao Senhor vão passar pela prova. Então, quando nós passamos por provas, o motivo de nós vencermos, ou o que nos leva a vencermos, é estarmos juntos. Era somente um? Não, eram 3. E estavam os 3 no mesmo propósito. Olha, se nós formos passar pela fornalha, nós vamos passar juntos. Irmãos, o que faz o crescimento acontecer é essa união. O que Satanás está tentando fazer? Desunir. Ele está causando desânimo nas pessoas para que haja desunião. Que as pessoas desistem, desanimam. E aí então o nome do Senhor deixa de ser glorificado. Nós temos que ter um propósito. Vamos trabalhar juntos e fazer esta obra crescer. E quando tivermos todos neste propósito, você pode ter certeza que se nós estivermos na fornalha, Deus vai estar junto com a gente. Abra a tua Bíblia, lá em Isaías capítulo de número 43. Deus fala assim, versículo 2.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 27 do capítulo 3. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Vendo que Deus usou o profeta Isaías para falar antes deles irem para a Babilônia, Deus está cumprindo aqui a palavra dele. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde tem dúvida, não tem fé. Ah, será? Será que é de Deus? Aí pode ter certeza que a tua fé já esfriou, tua fé já acabou. A fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11. Segunda promessa, a promessa da perseveração. Tá? Então Deus vai sempre preservar. Ele pode, às vezes, não impedir você de passar pela prova. Mas quando você passar pela prova, pode ter certeza que Deus estará ali contigo. Quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu ali 4 homens. E um deles era Jesus Cristo, que caminhava junto com os 3 homens judeus. Qual era o segredo disso daí? Qual foi o segredo daqueles jovens passar pela fornalha ali e não ser queimado? A fé. Qual é o segredo de você passar pela prova e não ser derrotado? A tua fé. Mas guarda o que eu te falei. Onde tem dúvida, a fé não opera. Amém? E a terceira promessa que eu quero falar aqui para você é a promessa de crescimento. Então nós temos aqui a promessa de perseguição, de prova. Nós temos a promessa de preservação, Deus vai nos preservar. E temos a promessa de crescimento. Quando você passa pela prova, pode ter certeza que você vai crescer espiritualmente. Na verdade, esses homens ficaram melhores quando passaram pela fornalha. Tiveram experiência, né? Estive no fogo e o fogo não me queimou. Estive no fogo e o Senhor esteve junto comigo. Olha aí, irmãos. Você pode dizer isso para você. Estive na prova e a prova não me derrotou. Estive na prova e Jesus esteve comigo ali. A prova na tua vida não é para te destruir. É Deus te dando uma oportunidade para você caminhar com Cristo. Então, quando você está na prova, quando você acha que você não vai suportar, que você não vai aguentar, pode ter certeza que o Senhor está ali bem pertinho de você. Veja a importância de nós passarmos pela prova de fogo. Talvez as pessoas não querem, né? Ah, pastor, eu passar pela prova de fogo? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Só que, entenda isso que eu vou te falar aqui. É na prova de fogo que as ataduras de você vai ser queimadas. É na hora da prova de fogo que aquelas ataduras que às vezes te amarra, te prende, elas vão ser queimadas. Pode ter certeza disso, você vai ser livre. Você vai caminhar livremente, né, na prova. Como foi o caso aqui desses jovens. Ali o fogo queimou o que neles? Só as ataduras, só as amarras. Não teve poder nenhum sobre eles. E assim também é na tua vida, irmãos. A prova de fogo que às vezes você passa vai queimar as amarras, aquilo que te prende,
aquilo que impede você de caminhar, aquilo que impede você de ser feliz, aquilo que impede você de ser abençoado, aquilo que impede você de glorificar o nome do Senhor. A prova de fogo queima essas amarras na tua vida. E você caminha livremente para adorar ao Senhor, para glorificar, para honrar o nome do Senhor. E assim é na tua vida também. Quando você passa pela prova e não desiste, você vai ser promovido. Deus te recompensará, assim como esses homens aqui foram recompensados. Olha aí o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram prósperos, irmãos, porque não desistiram, não negaram a fé, não cederam aos deuses, não prostraram diante da estátua do rei. Foi lançado na fornalha, mas lá no fogo Jesus estava com eles. As ataduras dos pés e das mãos foram queimadas e eles puderam passear no meio do fogo livremente. Irmãos, é isso que Deus tem para você. Na hora da tua prova, guarda isso no teu coração. Deus vai estar com você, é uma oportunidade para você caminhar com Cristo, é uma oportunidade para as amarras da tua vida serem queimadas e você ser livre. Primeiro, tem o sofrimento, né? Depois a glória. Tá?